Atendimento fraterno. Quem se interessar, é só marcar aqui na recepção, né? Esse atendimento é realizado às quartas-feiras. Né? Nós podemos fazer até 3, né, atendimentos na quarta-feira, com pessoas diferentes, né? A pessoa atualizada mais para esse trabalho, né, que está à frente desse trabalho, é a nossa companheira Valéria. Mas, na necessidade, né, então, a partir das 15 horas, né, fechando às 17 horas. Então, nós temos esses horários aí, tá? Então, quem se interessar, né, é só agendar ali na recepção. Os sábados também nós temos a evangelização atual, no momento, a evangelização de jovens. Mas, a partir do ano que vem, nós teremos, né, a continuação de jovens, mas também da infância. O início, a idade a partir de 5 anos. Então, quem já quiser agendar, né, seus filhos, passar também em casa, né, para os amigos, para a família, para quem, né, se interessar, pode estar nos procurando. Porque aí nós já estaremos fazendo a inscrição, né? E terminando aqui, nós temos então aqui a nossa cantina ao lado, né, que a gente trabalha aí com algumas guloseimas, né, cuja o objetivo é angariar fundos também para casa, né? Nós somos todos convidados. Então vamos à nossa página também. Aqui no livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, Franciscano Xavier, nós vamos aqui no item 7, né, dessa obra aqui. Parentes difíceis. Então vamos lá, né, esse para nós aqui. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Né? Aqui cita o parente, né? Mas muitas vezes nós somos o parente difícil. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Falei com antecedência, né? Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na nossa própria alma. Não tem que se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Não vale a pena a gente suportar, né? Já vai pagando de uma vez, né? Porque às vezes nem todos a gente consegue nessa, né? Então, como se... Não é? Então, gente, essa foi a página de hoje. Vamos estar refletindo aí sobre essas informações aqui que são trazidas aí através, né, de Franciscano Xavier, dos Espíritos Amigos. Com o nosso pensamento elevado a Jesus, rogando a Jesus que interceda a Deus por todos nós somos agradecidos por mais essa oportunidade que nos é reservada nessa noite, para que nós possamos estarmos todos unidos aqui, né, em companheirismo, em amizade, né, pessoas novas visitando a casa, nós ficamos muito felizes, né, e que a paz de Jesus possa nos auxiliar, nos amparando. No estudo dessa noite de hoje, nós possamos, né, aprender um pouco mais. E desde já nós agradecemos a nossa irmã Isabel, né, nada acusada dos militares espíritas, que vem aqui trazer para nós, né,
esse estudo, esse trabalho, e com certeza, né, ela fez com muito carinho. Assim, então, né, que essa paz possa estar presente em nós. Vamos agora à nossa oração. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, mas não nos deixa cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Que esta oração, essa prece, possa também ser transportada para todo o universo, para todos os irmãozinhos, né, da terra, do outro lado da vida. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos então nossa irmã, que vai aí proferir, né, o estudo sobre grandes mulheres espíritas. Vamos. Então, explicando primeiro sobre o tema. O tema inicial era mulheres e seus valores. Mas aí o pessoal começou a achar que era uma palestra feminista, que eu ia falar sobre empoderamento, mas longe de mim não falar sobre essas coisas. Nem sei falar sobre essas coisas. Aí me sugeriram mudar para grandes mulheres espíritas. Mas vou falar para mulheres que não são espíritas. Vou falar sobre grandes mulheres. Por que eu decidi fazer esse tema? Há muito tempo, em vez de falar sobre a história de Bezerra de Menezes, Allan Kardec, meu Deus, não deve ter sido fácil ser esposa deles, né, gente? Esposa de Kardec, esposa de Bezerra de Menezes, esposa de um trabalhador espírita. Queria saber como é que é a vida, né, dessas pessoas. Eu fico pensando assim, eu estou aqui fazendo palestra, mas estou sozinha em casa. Então ele tem que topar, né? Olha, pode ir lá, que eu seguro a barra aqui. E então, normalmente, a gente fala dos vultos, né? Dos grandes vultos, dos grandes palestrantes, dos grandes espíritas. Aí eu fico pensando, e essas mulheres? Né? Ninguém vai falar sobre elas. Aí eu resolvi falar sobre elas. Então, é por isso que o título era Mulheres e seus Valores. É que eu tive vontade de fazer esse estudo, mas sempre pensei, mas eu fazer palestra sobre esse tema não vai ser legal. Aí eu fui ao meu estudo na minha casa, aqui da casa, é na terça-feira, às 19h30, é isso, né? Estudo sistematizado da doutrina. Sim, sim. E lá na Cruzada, a gente tem segunda-feira às 3h e à noite, às 8h na terça-feira. Aí fui para o estudo, falei da minha vontade, todo mundo falou, faz sim, Isabel, faz. Aí eu tomei coragem, então, né, vou fazer. Então, voltando ao assunto, fui pesquisar. A primeira coisa que eu achei foi um texto de Divaldo Pereira Franco, né, na verdade, de Joana de Anjos, por Divaldo Pereira Franco, que vai falar assim: Jesus é a mais elevada expressão de vida que a humanidade conhece. E com as mulheres ele teve o maior cuidado e respeito, mesmo com aquelas que a sociedade da época não olhava com bons olhos. Em relação à mulher ultrajada, por exemplo, ou que se permitiu perder a dignidade, que a sua ternura mostrou-se ainda maior entre as criaturas. A mulher era tão subalterna que não se deveria saudá-la em público, apresentar-se fora do lar sem um membro da família acompanhando. Sem significado social e humano, era submetida à humilhação e à sujeição às penalidades absurdas, sempre culpada pelos delitos aos quais fosse empurrada pelas criaturas inescrupulosas. Na Samaria, detestada pelos judeus, elegeu uma mulher enredada em conflitos e angústias, desrespeitada em seus sentimentos, sem a honra da maternidade, para revelar-se na condição do Messias. Na praça pública, impediu uma sofredora surpreendida em adultério, ameaçada por pecadores mais graves, e os afastou por uma singela resposta à indagação sórdida que lhe haviam feito. Aquele que estivesse em culpa, atire da primeira pedra. Na residência de Lázaro, em Betânia, convidou Marta a seguir o exemplo de Maria, que se detinha na melhor parte, e
que era ouvir e viver os ensinamentos. E por causa desses sentimentos inabituais, estava sempre cercado pelas mulheres que, sob o seu tutorado, não teriam a nada ou a ninguém que o seguiam com fidelidade. Foi o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e a reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, pela sua constituição orgânica e hormônios, era a força na qual a natureza se apoia. Aqui, sem demérito nenhum para homens, né? Aliás, sou casada há 38 anos, amo meu marido, então me dou o maior valor, valorizo, o admiro pela luta que ele teve na vida, então jamais diminuiriam os homens para elevar as mulheres. Mas é que a gente normalmente fala desses homens e a gente agora vai falar sobre suas mulheres, suas companheiras, suas irmãs. Então, alguns exemplos que eu trouxe, como Lavoisier, Pestalozzi, Bezerra de Menezes, Allan Kardec e Jesus. Não podemos duvidar do valor desses homens, mas já que tiveram, né, ao lado deles grandes mulheres, vamos falar delas. É claro que o assunto hoje não é sobre a mulher, e sim sobre os valores, como competência, devoção, amor, cuidado, estudo, trabalho, renúncia. Todas essas mulheres vieram para cá sabendo que elas teriam uma missão, que não seria fácil, não seria só molezinha, né? Teria choro, teria suor, teria luta, muitas noites mal dormidas, mas todas elas conseguiram enfrentar e lutar um bom combate. Eu vou citar algumas, mas não é para ficar uma palestra biográfica, né? Que eu acho que fica cansativo. Mas é impossível falar delas e dos valores delas sem falar da vida delas. Então, vou falar de Lavoisier. Se nunca ninguém ouviu falar de Lavoisier, ouviu pelo menos uma frase famosa dele, que foi: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele viveu no século XVIII, foi um nobre e químico francês, fundamental para a revolução química do seu século. Casou-se com uma jovem aristocrata de nome Marie-Anne Pierre. Não sei se é assim que fala. Eu espero que seja assim. A partir de agora é assim que fica. Ela foi responsável pela tradução para o francês de obras científicas escritas em inglês e latim. Foi responsável também pelas ilustrações de algumas das experiências mais significativas feitas por Lavoisier. Ficou conhecida como Marie Lavoisier. Foi uma cientista, ilustradora e nobre francesa. Ela é considerada pioneira na química moderna pelo seu trabalho com seu marido, Antônio Lavoisier. Embora suas realizações científicas na área da química sejam menos conhecidas. Pestalozzi nasceu em Zurique, também no século XVIII, foi pedagogo, educador, pioneiro da reforma educacional, e ninguém duvida da genialidade de Pestalozzi. Casou-se com Ana Pestalozzi Achutas. Também, a partir de hoje, é assim que fala o nome dela. Mulher de ideais humanistas, como Pestalozzi, foi uma educadora e filantropa, foi esposa e administradora financeira do Instituto Pestalozzi. Ela financiou os orfanatos e as escolas do seu marido, sendo muitas vezes a única apoiadora financeira de seus projetos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em Riacho do Sangue, que hoje é Jaguaretama, lá no Ceará, no século XIX. E você tem que ter fôlego para falar tudo que ele fez. Mais conhecido como Bezerra de Menezes, ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Ficou conhecido como médico dos povos. Ele casou-se primeiramente com Maria Cândida Lacerda. Eles tiveram 2 filhos. Quando o filho dele mais novo tinha 1 ano, a esposa teve uma febre tifoide e morreu prematuramente. Foi aí que ele viveu um dos seus piores anos de vida. Com 2 crianças, precisava trabalhar sozinho com as crianças, né? Ele foi amparado muito pelos amigos, familiares nessa época.
Passado um tempo, em janeiro de 1865, ele casou-se com Cândida Augusto de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe da primeira esposa. Eu falo que ele foi muito esperto, economizou sogra, né? Já pensando, né? Já deu uma economizada na sogra. Dodóca, como era conhecida, assumiu os sobrinhos Adolfo e Antônio como seus filhos. Da sua união com Bezerra de Menezes seriam gerados mais 10 filhos. Na verdade, 7 sobreviventes. Seu papel como esposa e apoiadora de Bezerra de Menezes foi imprescindível para todas as ações do marido. Pausa aqui. Quem é médico ou quem é médica, quem é casado com médico, casada com médico, sabe como é que a vida é, né? Vive mais ou menos à disposição dos pacientes às vezes. Agora, quem é esposa de Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, ele atendia principalmente aos carentes, muitas vezes ele dava o que recebia para os pacientes, tirou o anel de formatura dele, entregou para uma paciente para poder comprar os remédios, deixou o filho com febre em casa, porque ele tinha que atender um paciente mais grave, e ele botou um copo d'água, fomos fazer uma prece aqui, com a minha esposa, e ele vai dando esse copo d'água de hora em hora para a criança, que ele vai ficar bom, né? E foi atender, imagina ser esposa de Bezerra de Menezes. Não deve ter sido fácil. Esse Hippolyte Léon Denisard Rivera, também a partir de hoje, o nome se fala desse jeito, foi um educador, autor e tradutor francês. Seu pseudônimo, Allan Kardec, notabilizou-se como codificador de espiritismo, neologismo por ele criado. Aí eu dou uma pausa de novo. Quando a gente for falar, nós somos o quê? Nós somos espíritas, ou somos espiritistas, porque foi esse o nome que foi criado para a gente. É claro que alguns vão perguntar, espírita kardecista, né? Aí a gente fala, só que a gente não vai ficar explicando, né? Mas a gente, mesa branca, várias vezes, né? Às vezes a nossa mesa não é branca, né? Então, todo mundo vai perguntar, mas nós que estamos aqui, a gente tem que saber que nós somos espíritas ou espiritistas. Nós não somos kardecistas. Volta para o texto. Casada com Amélie Gabrielle Boudet, também é isso. Desde criança era muito estudiosa e sua dedicação fez com que se tornasse professora de primeira classe. Amélie também lecionava letras e belas artes e chegou a publicar 3 obras, Contos Primaveris, Noções de Desenho e Essencial em Belas Artes. Amélie esteve todo o tempo ao lado dele nessa árdua tarefa de propagar os ensinamentos espíritas. Ela teve participação significativa nos trabalhos. Ela esteve desde as pesquisas, desde as perguntas, desde o momento das primeiras reuniões. Podemos dizer que ela foi uma das pioneiras do espiritismo. Eles viveram juntos por 37 anos, até a morte de Allan Kardec, em 1869. Ela fez várias viagens para várias cidades para propagar o espiritismo. Ela, inclusive, fundou a Sociedade Anônima do Espiritismo, que em 1973 foi batizada com o nome de Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Por que batizar com um nome tão grande, né? Não, mas é isso. Né? Então você vê a importância desta senhora, né? Que a gente quase nem fala dela, né? E vamos falar de Jesus. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus no Espiritismo representa nosso modelo, nosso guia. Desde os primórdios da Terra, quer dizer, quando estavam preparando o planeta, Jesus já era o governador. Ele esteve presente e acompanhou desde as primeiras formas de vida até hoje e sempre. Além disso, colaborou para que o ser humano reencarnasse com o objetivo de crescer em inteligência e amor. A missão de Jesus foi essa, de
propagar os ensinamentos de Deus, não só ensinando, mas exemplificando. E falando de mulheres, Jesus teve Maria, sua mãe. Como eu disse, não ia falar sobre suas esposas, suas companheiras, não. Orientadora na sua infância e depois como seguidora de seus ensinamentos. Falar de Maria, deixa eu botar uma, essa depois. Falar de Maria assim, é sempre complicado, porque é muita coisa para se falar dela, né? Não vale uma palestra imensa sobre ela. Temos que ter todo o respeito. O pessoal diz que espírita não cultua Maria. A gente não cultua nada, a gente respeita todos e ama a todos e pede a todos pela intercessão, principalmente Maria. Maria, a gente fala com muita devoção, com muito respeito sobre ela. Educar um filho é sempre uma missão. Não sei quem é pai, quem é mãe, quem é tutor, quem é madrinha, quem é vó que cuida, né? Mas lá no livro dos Espíritos, na pergunta 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade por tudo. Quem é mãe, quem cuida de alguém, quem educa alguém, quem é pai, sabe a responsabilidade que é, ainda mais hoje em dia, no tempos de hoje. Nos dias de hoje, nós temos informação de todos os lados, de todos os jeitos. E filtrar isso, explicar isso, o que pertencer àquela realidade é muito difícil. Então essa é uma missão que a gente não pode deixar na mão de outro. Entendo que hoje em dia quase todo mundo trabalha fora, né? Precisa trabalhar fora, mas a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Eu sempre digo que não importa se você ficar 24 horas com uma criança, se você não quiser educar, não adianta ficar o tempo todo com ela. Então, o tempo que tiver, aproveitar. Dessa forma, nós podemos imaginar, mesmo assim que parcamente, né, o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial por Maria. Dedicou-se com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. Para entendermos um pouquinho, né, da missão de Maria, vamos, sem querer a gente se comparar, vamos pensar nas nossas famílias. Na condição de pai, a gente, né, sempre busca ser o melhor para os nossos filhos. Agora imagina para Maria. Sofremos diante das suas dores, né? Ficamos contentes com suas vitórias. Isso é natural para a maioria, né, de todos os pais, mães ou tutores aqui na nossa vida. Agora imaginemos Maria. Perceber que seu filho seria rejeitado e mortificado pela ignorância humana. Nada podia fazer para impedir o sofrimento daquele que iria encantar os dias com suas palavras e sorrisos. De qualquer forma, precisamos entender e lembrar que quando Maria afirmou ao Santo Gabriel, ela disse: eu sou sua serva, eu sou a serva do Senhor. Ela realmente queria dizer, ou seja, que compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e prática do amor incondicional. Ela fez a oração do Pai Nosso. Toda vez que a gente faz a oração do Pai Nosso, quando a gente chega no pedaço, seja feita a vossa vontade, será que a gente quer mesmo isso? Então, assim, imagina, você está recebendo o seu bebê, né, no colo, mas olha, ele vai passar por dores, por sofrimentos, e você não vai poder fazer nada. Seja feita a vossa vontade. Maria de Nazaré, respaldada pela posição superior que tinha, né, aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhe causavam imensa dor profunda. E alicerçada pela fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se. Estava sempre ali, preocupando, né, como Jesus estava longe,
E quando ele estava perto, ela oferecia aquela presença amorosa para ele. Pode contar comigo, aqui, se quiser colo, né? Tentando amenizar as dores e sofrimentos pelos quais ele passava. Seu exemplo de fé deve inspirar todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida com os parentes complicados. E nós podemos ser esse parente complicado, né? Se não tem parente complicado na sua família, se preocupe, porque você é o parente complicado. E eu fui pensando aqui. Mas ainda bem que eu tenho pelo menos um ou três ali parente complicado. Eu seria a quarta. Maria tinha intuição viva de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar do seu filho querido, Jesus de Nazaré, que desde cedo ele já apresentava condições excepcionais de consciência e clareza na missão que teria aqui na terra. Ela havia sido advertida pelo sacerdote do templo de Jerusalém, Simeão, quando ela foi apresentar, como era a tradição da lei mosaica, apresentar o seu filho ao templo. Ele disse: e a ti, Maria, uma espada traspassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Está lá em Lucas. As preocupações de mãe sempre passaram pelo seu coração, estando ele ao seu lado ou não, agravando-se, né, quando ele partia nas viagens dela. A ausência de Jesus torturava Maria, né, pela preocupação, mas nunca deixou sua fé esmorecer. E esse é um fato comum a todos nós, né? Temos filhos que moram longe, né? Tem filho em Brasília e filho em São Paulo. Então, assim, eu sempre fico, manda notícia, manda uma foto. Né? Foto é bom, porque aí você sabe como é que a pessoa está, né? Tem 2 netos, manda foto do neto. Falei, ó, deveria ser obrigatório filho mandar foto do neto todo dia. Devia ter uma lei, né? Uma lei obrigatória. Mande foto do neto. Mas não tem essa lei ainda, eles não mandam. E eu, graças a Deus, tenho uma fé inabalável como Maria. Alguém fez um. Eu escutei um. Não fui eu. Escutei de longe assim. Então a gente fica preocupado. Mas graças a Deus também. É isso que importa. Geralmente a profecia de Simeão de que aquele menino fora posto no mundo para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. Ele já avisou para ela. Ele veio para isso. Para a queda e soerguimento. Que uma espada traspassaria seu coração materno, permanecer em sua alma como um alerta constante. A raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições e vantagens materiais fizeram com que os principais do templo de Jerusalém, ou do poder romano, levassem a cabo uma história de amor mal compreendido. Esse fato que aconteceu com Jesus foi de tal envergadura que todos nós trazemos na memória. Todos nós, como o maior momento de insanidade da humanidade. Após o retorno do Mestre aos planos de luz e do amor, Maria vai para Éfeso, acompanhada pelo apóstolo João Evangelista, para viver naquela cidade humilde, né, que tinha lá. Ela poderia cuidar melhor dela, de acordo com o pedido do Mestre, quando ele diz: mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Ela poderia ficar lá na casa dela, botar os pés para o alto, mas já tinha sofrido muito, né, botar os pés para o alto, ficava em oração, né, isso aqui. Mas não, é Maria, né? Não é Isabel, é Maria. Então o que ela fez? Passa diversos anos atendendo aos desamparados da sorte que lhe vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, estendia a ela os braços amorosos com o intuito de acolher e amparar. No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós. E especialmente aos que, por decisão própria ou desespero, resolveram abreviar a própria vida. Maria de Nazaré e espíritos de elevada hierarquia recebem, amparam, encaminham esses irmãos que se deixaram levar mais pela dúvida e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando que ninguém está desamparado.
Nós nunca estamos sozinhos. Essa é a grande maravilha que a doutrina nos esclarece e nos consola. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Tem sempre um irmão olhando por nós. Tem sempre um irmão amigo querendo o nosso melhor. Mesmo quando a gente, por desespero, desiste de viver, tem alguém para nos resgatar, basta a nossa vontade. Então, que o exemplo de Maria, né, mãe ao lado de Jesus, resignada e submissa à vontade de Deus, possa sempre nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis, dos parentes difíceis, dando-nos fé e fortaleza necessária para realizarmos a direção da luz. Quando a gente fala dessas mulheres, e é claro que caberiam aqui várias outras da história no Espiritismo, eu vou citar algumas. Ivone do Amaral Pereira, né, foi uma das médiuns brasileiras, autora de livros psicografados com Memórias do Suicídio, uma médium respeitável. Zilda Gama foi uma pedagoga, escritora, ativista pelos direitos da mulher e notável médium espírita. Foi uma das maiores médiuns brasileiras. Ela foi a pioneira na psicografia da literatura espírita. Marlene Nobre foi médica, desenvolveu um belíssimo trabalho na frente da Associação Médica Espírita. Ela também fundou e foi diretora do Lar Alvorecer, dando abrigo, né, para mais de 230 crianças. Foi uma das principais palestrantes, conferencistas espíritas no mundo, além de ter se tornado uma das escritoras da doutrina espírita. Anália Franco, 62 anos de vida, ela foi responsável por fundar mais de 70 escolas, mais de 23 asilos para crianças, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, além de diversas oficinas em 24 cidades do interior da capital paulista. Foi jornalista, professora, poetisa, escritora, nasceu e morou até os 8 anos de idade aqui em Resende. Sabe? Que beleza. Sueli Caldachuva, quem teve esse prazer de conhecê-la, né? Foi expositora, estudiosa, pesquisadora da doutrina espírita, dedicou-se às atividades espíritas com muita devoção e responsabilidade. Com seu conhecimento na área mediúnica, foi diretora do Departamento de Mediunidade da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, onde trabalhou por 40 anos. Sueli também foi grande divulgadora da doutrina espírita, responsável pela publicação de diversos livros relacionados ao espiritismo. Ela realizou diversas palestras no Brasil e no mundo afora. E esse estudo da noite não é só para exaltar as mulheres, como eu disse, sim os valores. Elas, né? Elas nos passam, nos passaram e nos passam. E a gente vai falar dos valores, como amor, abnegação ou renúncia, como queira chamar, devotamento, perseverança, fé. E no amor a gente vai falar daquele amor fraternal, né? Aquele amor que vem de Deus. Nele não há imaturidade, né? Ciúme, possessão, apegos desnecessários. Porque o seu principal objetivo é vislumbrar a felicidade e o progresso do outro. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. É desse amor que a gente está falando. E devotamento, ser devoto aplica todas as suas forças e recursos. O ser devoto age em prol dos outros, age em prol do alheio. Abnegação, esse também age em prol do alheio, acima do seu próprio bem. Se doa por completo. Perseverança é continuar insistindo no trabalho que se está ou se pretende executar de forma que não se interrompa o curso programado. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Normalmente a gente vem para uma casa espírita em um momento de desespero, a gente vem, conhece, aí sai aquele desespero e fala: mas hoje está chovendo, não vou nada. Não, eu quero participar, quero ser passista da casa, mas tem que ir vocês. Eu acho que eu não vou, e a gente acaba não perseverando. Então, perseverar é importante. Estava falando com ela aqui, né? A gente, me aborreci, vou mudar de casa. Gente, nós somos humanos.
Humanos difíceis aqui, humanos difíceis lá, humanos difíceis, e nós somos humanos difíceis. Então não adianta mudar de casa, tá? Igual bolinha de pinball, né? Não adianta. Perseverar. E fé. É acreditar, é confiar. Como dizemos aqui, é ter certeza. O Espírito não fala, eu creio. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza na reencarnação. Eu tenho certeza que Deus está o tempo inteiro do meu lado. Que meus anjos da guarda estão aqui do meu lado. Para isso é necessário estudar e compreender as coisas do bem, de Deus. E assim ter uma fé raciocinada, uma fé baseada na razão. Só com estudo que a gente consegue isso. Só com estudo. Sextas-feiras serve para dar aquela pincelada assim, é isso, dá um gostinho. Mas tem que ter estudo. A evangelização de jovens é maravilhosa. Lá na Cruzada a gente não consegue montar uma turma de jovens. E graças a Deus vocês conseguiram. Que Deus abençoe todos aqueles que estão à frente, né, da evangelização de jovens. Essas mulheres tiveram fé, perseverança, foram abnegadas, devotas e amaram. Amaram suas vidas, seus trabalhos, suas famílias, amaram a humanidade, pois que fizeram, todas elas fizeram alguma coisa para deixar um legado. Esses homens foram grandes homens, né? E essas mulheres foram grandes, fortes, ajudadoras e inteligentes, para fazerem também o trabalho delas, deles, tudo junto. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, não é assim a frase? Pode ser sua mãe, sua irmã, sua esposa, companheira, amiga, namorado. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se as funções a que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quanto as deferidas ao homem, os espíritos disseram: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. É a primeira base para a gente. Simplesmente os homens, nesse momento, o primeiro contato é nosso. Então a gente tem que ter gratidão. Gratidão a essas mulheres que nós vimos, as mulheres que estão sempre ao nosso lado, as mulheres que chegaram cedo, abriram a casa. Gratidão a elas. Todo ano a gente celebra o Ano Internacional da Mulher, mas fizeram aí que não fosse para impor nada, para brigar por nada, fizeram simplesmente para lembrar, né, de valores de todas as mulheres, agradecer a companhia dos homens que estão aos nossos lados, né? Fizeram eu que pudesse ser isso, todo Dia Internacional da Mulher. No livro Pão Nosso, no capítulo 93, temos lá o Evangelho e a Mulher, onde diz assim: com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Então é isso que a gente quer. Todas as mulheres se amando, respeitando seu marido, seu companheiro, seu irmão. Ninguém é melhor que ninguém. Nós hoje estamos homens, na próxima encarnação uma mulher, uma outra um homem de novo, uma outra mulher. Sempre que o pessoal se apega tanto. Quero também, das palestras, enumerar as mulheres da nossa vida, né? As mulheres que estão ao nosso redor o tempo inteiro, da nossa casa espírita, né? Que estão na cantina, estão no passe, estão abrindo porta, fazendo luz, mexendo no computador, acertando o som. Agradecer a mãe desse rapaz que fez vir aqui para trazer essa música tão linda. Temos muitas mulheres valorosas aqui mesmo. Estou olhando para várias. Não vou falar o nome delas porque eu vou esquecer com certeza primeiro, porque eu não guardo o nome de ninguém. Então fica mais complicado. E eu tinha terminado o estudo na noite de hoje e eu ia embora agora. Mas aí eu achei um texto. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu assisti uma palestra e falava sobre esse texto. Aí eu falei, vou colocar esse texto. É no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Na instrução dos Espíritos vai falar sobre a lei do amor.
trouxe um trecho do texto. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a virtude de todas as filhas do amor. Virtudes todas as filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Por mais que pode parecer que não, nós não estamos num barco à deriva. Jesus está olhando por nós. Nós estamos em plena fase de separação do joio do trigo. É bíblico isso, o escândalo há de existir, ai daquele que o comete. Então, a gente não perca as esperanças, sabe? Eu vejo jornal, eu vejo no YouTube, será mesmo que isso aqui vai virar planeta de regeneração? Vai. Mas toda faxina na casa, primeiro a gente desarruma a casa para depois fazer uma faxina. Então, é isso que está acontecendo. Está acontecendo a faxina. Então, a gente não pode perder as esperanças. Eu agradeço muito ao convite da casa, a confiança, né, em mim. Agradeço a Deus, nosso Pai, né, pelo dom da vida. Agradeço a Jesus pelos ensinamentos que ele deixou, por Kardec, por essa doutrina maravilhosa. E agradeço a vocês pela glória de Deus. Muito bem. Para dar continuidade a essa boa ambiência que já está ao longo da palestra, tocar uma música antes da nossa prece de encerramento. Acho que eu não falei no início, mas são todas músicas espíritas que eu estou tocando no violão. E o nome dessa agora é Aos Pés do Monte. Aos Pés do Monte.
momentos maravilhosos dessa noite. Nos fortalece cada vez mais, né? Como mulheres, como irmãs em Cristo. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade que tivemos, por essas bênçãos derramadas. Mentor espiritual dessa casa espírita cristã, uma esperança. A ela devotamos também nosso agradecimento pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de sentir a tua presença, na esperança, na sua última encarnação como ser humano, né? Uma mulher, fazia parte de uma pleia de espírito já de uma certa evolução, companheira de célula do ano de Ângeles, ou nesse momento também. Nós devotamos a ela nosso carinho, nosso afeto, nosso agradecimento, e a todas as mulheres, né? As Marias. Então, eu peço a permissão, né, da parte espiritual para fecharmos esse momento com a oração da Ave Maria. Não é de hábito, mas é uma oração, né, tão singela, devotada a uma mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossas mortes. Maria, que tudo sabe e tudo vê, que passa à frente dos obstáculos da nossa vida, que nos abre o caminho e nos diz: tudo passa, e no momento que estiver passando, também passará. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, né, que participaram conosco. Nós queremos agora o passe. Aqueles que, né, sentirem necessidade do passe, né, quiserem receber o passe, podem continuar nos seus lugares, né? Um grupo dos passistas vão, né, estar aguardando ali na salinha.